Como exportar suas fotos no tamanho correto para publicar no Instagram? Vou te mostrar agora, fica ligado! Bem-vindo, fotógrafo, bem-vindo, fotógrafa, a mais um Por Trás da Lente. Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves, e hoje eu vou te mostrar rapidinho como você dimensionar corretamente as suas fotos para publicar aí nas suas redes sociais. Então vamos lá, agora, sem enrolação, ver como fazer isso. Então eu estou aqui com uma foto aberta dessa maquiadora, modelo também, Vitória Capelletti. Quem quiser ver o trabalho dela aí, tá aí o arroba dela para você seguir, ver o trabalho dela. E eu vou te mostrar como então a gente exportar essa foto, cortar essa foto, né, como a gente chama na fotografia, cropar ela, de maneira correta para publicar no Instagram. Bom, primeiramente, vamos conhecer aqui, ó, os tamanhos que o Instagram aceita a foto para você colocar lá. Então aqui é a foto do perfil, aquela fotinha sua que fica lá. Não necessariamente tem que ser 720 por 720, mas esse é o tamanho que o Instagram vai mostrar a sua foto lá. Quando nós vamos para o feed, hoje o Instagram aceita 3 formatos de fotos para você publicar no feed. A primeira, mais usualmente usada, é a quadrada, onde você tem proporção 1:1. O que é a proporção 1:1? É isso daqui, ó. Notem o seguinte, deixa eu pegar um pincel aqui para ir rabiscando enquanto eu falo aqui para vocês, deixar uma cor chamativa para você enxergar aqui. Então vamos lá. O que é a proporção 1:1? A largura da foto é igualmente à altura. Então isso daqui me dá uma proporção chamada de 1:1. Eu tenho a proporção 4:5, que é a proporção utilizada quando eu quero postar algo no formato retrato, onde eu vou ter que ter, no máximo, 1080 por 1350. Qualquer coisa acima dessa medida, o Instagram vai reduzir e vai perder qualidade da sua foto. Então eu vou trabalhar sempre na proporção 4:5 quando eu for querer publicar em retrato. Se eu quero publicar quadrada, proporção 1:1. E eu tenho também aquelas fotos onde eu tenho ela em formato de paisagem. E aí o Instagram me diz que ele aceita em 1080, que é a largura padrão ali do Instagram, por 566 pixels. E nessa medida eu vou trabalhar na proporção de 1,91 para 1, certo? Então esses números aqui, 4:5, 1:1, 1,91 para 1, são os números que nós precisamos para cortar, cropar a foto para publicar no Instagram. Então, fiz a foto, editei ela, finalizei, deixei da maneira como eu quero aquela foto. Eu vou agora cortar ela. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero postar ela quadradinha, em formato escala 1:1. Então, eu vou pegar a ferramenta corte. Com a ferramenta corte selecionada, aqui em cima nós temos as opções já pré-definidas de tamanho, e aqui eu tenho as proporções. Aqui eu tenho a proporção original, que vai sair aquela da sua câmera, 1:1 quadrada, 4:5 que nós utilizamos, mas veja que eu não tenho a 1,91 por 1. Então, se eu quero publicar ela quadrada, primeira opção aqui, eu vou clicar aqui no quadrado. Pedro, mas aí ele vai cortar a minha foto. Aí você tem duas opções. Selecionado ali a proporção, você pode vir aqui e ajustar a sua foto, certo? Fazendo o ajuste, você pode fazer o corte. Mas vejam que aqui, por exemplo, vai cortar parte da mão dela e eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui até chegar ali onde é a mão dela, ou eu quero a foto toda. Fica a sua escolha o quanto é que você quer cortar. Eu vou cortar logo abaixo aqui da mão dela. Essas áreas que vão ficar aqui transparentes, no caso aqui, eu vou fazer com que o próprio Photoshop amplie essa área para mim. De que forma? Antes de dar o Enter ou clicar aqui na opção de executar o corte, eu vou marcar essa opção de sensível a conteúdo. Com essa opção marcada, o Photoshop vai fazer uma análise da foto e vai preencher os locais necessários de preenchimento. Então, a hora que eu apertar Enter para ele executar o corte, ele vai processar e fazendo esse processamento sozinho, você vai ver que ele vai preencher as laterais aqui para mim de maneira muito bem feita. Feito isso,
eu vou lá e vou exportar, salvar essa foto. Então eu posso ir em arquivo, exportar como exportar, ou eu posso ir pelo atalho, que eu prefiro, usar Ctrl Shift Alt W, e a hora que eu for aqui em exportar, eu vou escolher a qualidade máxima e lembra que lá é 1080 por 1080. Então, colocando 1080 na largura, automaticamente a altura, proporção 1 por 1, vai ficar em 1080. Exporto, escolho aonde eu quero salvar isso daqui e pronto. É só levá-la para o Instagram, publicar, ela vai sair quadradinha dessa forma. Essa é a primeira medida. Se eu quero trabalhar agora numa proporção que eu quero publicar essa foto em escala 4:5, de forma que ela fique publicada em retrato, eu vou cortá-la em 4:5. Então, da mesma forma, pego a ferramenta recorte e agora vou escolher a proporção 4:5. Aqui essa foto já está cortada, então ela já está nessa medida. Mas da mesma forma, se a sua foto não está ainda em 4:5, sua câmera normalmente tira a foto em 3:2. Essa é a proporção que sua câmera tira a foto. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai aumentar da mesma forma como eu mostrei aqui no 1 por 1 e marcando lá o sensível a conteúdo. Executou, ele vai publicar, vai cortar em 4:5. Essa foto eu não preciso, porque ela já está cortada, já está desse formato. Quando eu for publicar, salvar, exportar essa foto, eu vou usar aqui. Então lembra, a largura é 1080. Como ele está em proporção 4:5, automaticamente ele vai colocar a altura na medida correta de 1350. Clico em exportar, salvo onde tenho que salvar e publico no Instagram, vai sair certinho, sem perder qualidade, sem cortar essa foto. Agora, se eu quero fazer a publicação com uma foto que seja no tamanho horizontal, né, em formato paisagem, e aí eu vou lá então abrir uma foto que esteja dessa forma aqui, ó, vou pegar essa foto aqui da Vitória, ela está em paisagem, então eu tenho que cortar ela numa proporção de 1,91 para 1, sendo 1080 a largura. Então eu vou pegar lá, da mesma forma, ferramenta corte, mas eu não tenho a proporção aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou digitar 1,91 para 1, certo? Esse é o tamanho que vai ser publicado corretamente no Instagram. Novamente, cortou em regiões que eu não quero que seja feito o corte. Ah, Pedro, mas eu posso cortar essa foto quadradinha? Pode também. Eu estou só dando a opção de você querer publicá-la em formato paisagem. Vou fazer a mesma coisa, não muda nada. Vou puxar aqui e posso ainda utilizar a regra dos terços para deixá-la bem sobre o olho dela, tá? Para criar o olho que a gente chama de olho predominante. Mesma forma, deixo o sensível a conteúdo selecionado, dou Enter para executar o corte. Photoshop novamente vai fazer a análise das áreas que estão faltando para completar nessa foto e vai completar para mim. Ele completou perfeitamente, porém, notem que aqui atrás a sombra deveria ser projetada um pouco mais. Posição que a luz está nela, a sombra não morreria aqui, ela iria um pouco mais para trás. Como que eu vou fazer isso? Para criar um efeito e não tirar a textura que tem aqui nesse fundo que eu utilizei, eu vou usar a mesma técnica de tratamento de pele, onde eu vou mexer na cor, mas não vou mexer na textura. Então eu vou abrir as minhas ações, vou executar aqui a minha ação que é utilizada para tratamento de pele, e aqui na baixa frequência que eu trabalho com os tons, eu vou pegar o pincel de mistura, na configuração de pincel macio, certo? Vou tirar aqui então a cor e vou trabalhar aqui com o pincel. Vou reduzir aqui para 25%, não quero deixar ele muito forte, tá? Ele voltou ali e aqui eu vou, opa, tá voltando sozinho, tá com vida. Vou levar essa sombra aqui, mais elevada aqui, para deixar realista. O Photoshop corrigiu bem legalzinho ali, mas não ficou perfeito. E agora sim, a sombra dela faz mais sentido pela posição da luz. Vejo o antes e o depois. Antes e depois. Então eu só corrigi um pouquinho. Vamos lá então exportá-la. Ctrl Shift Alt W. A largura, sempre o Instagram é 1080, tá? E automaticamente, como eu usei a proporção correta,
ele vai colocar a altura em 566. Vou exportar, salvar e publicar lá no meu Instagram. Se eu quero ele para Stories, deixa eu tirar aqui, reduzir esse pincel para não ficar muito grande. Se eu quero um formato Stories, eu vou trabalhar com 1080, deixa eu só pegar o pincel, eu vou trabalhar então em 1080 por 1920, que isso me dá uma proporção de 9 por 16. Então é essa proporção que eu vou trabalhar nos stories. Então se eu vou pegar essa foto, lógico, dá para trabalhar com essa foto? Dá, vou até mostrar para você. Mas ela vai ficar muito pequenininha, tá? Deixa eu até voltar ela aqui como ela estava no início, certo? Deixa eu tirar aqui essa parte da sombra, que a gente não vai precisar dela, ela vai morrer aqui, mas ela vai ficar muito pequena ali no seu story. Então essa foto vai ficar melhor lá. Mesma coisa, nada muda. Pega a ferramenta de corte e vou trabalhar então na proporção que nós verificamos dos stories, que é 9 por 16. Então eu vou vir aqui, vou colocar 9 por 16. Esse é o tamanho dos stories. Não quero que corte. Essa foto quase encaixa ali nos stories, mas eu quero uma parte lá em cima que vai ficar nome, vai ficar as coisas do Instagram. A parte de baixo tem a parte para a pessoa colocar comentário, comentar o seu story. Então eu vou aumentar ela aqui um pouco lateralmente, tá? Para o outro lado também. E vou ajustar aqui embaixo para que aumente só lá em cima. Então aqui, ó, deixo ela bem centralizada. Já uso ali a regra dos terços no olho dela para chamar a atenção. Deixo o sensível a conteúdo marcado, pressiono Enter, ele vai executar o corte, vai verificar a área que está faltando e vai preencher com a inteligência artificial do Photoshop aquela área lá em cima. Então, perfeitamente cortada. Quando eu for exportar, largura sempre 1080, então eu vou utilizar Ctrl Shift Alt W, ou arquivo exportar como exportar, e vou usar, ó, largura 1080, e automaticamente ele vai colocar 1920. Pedro, mas foi em 1921, um pixel só, não vai fazer diferença, isso é só por cálculo aqui mais preciso do Photoshop. Salvo isso, mando para o meu story, tá lá linda e maravilhosa a foto. Se eu tenho uma foto que naturalmente está em paisagem e eu quero publicar essa foto lá no meu story, mesma coisa. Só que aqui vai ficar uma foto pequenininha, como eu te disse. Vou vir cortar, já está na proporção que eu acabei de usar, 9 por 16. Vou ampliá-la aqui, ó, para pegar toda a vitória. E aí vou posicionar então, ó, regra dos terços, bem no olho dela, para chamar a atenção. Posicionei, sensível a conteúdo marcado e só pressionar Enter. Geralmente, quando você tem uma região muito grande assim para o Photoshop analisar e preencher, pode ser que ele traga algumas imperfeições, mas aí eu vou te mostrar, se ele trouxer aqui, como você ajustar isso. Não trouxe imperfeição alguma. O que pode acontecer às vezes é do Photoshop trazer, por exemplo, um pé aqui para baixo, alguma coisa dessa forma. Aqui, por exemplo, ó, eu não gostei muito dessa sombra que ele criou aqui, ele pegou de alguma região que não ficou legal, então eu vou trazer um pouco dessa região um pouco menos escura para baixo, de maneira bem simples. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou selecionar uma região, Ctrl T, para redimensionar essa região aqui, segurando o Shift, vou puxar isso aqui para baixo e dar Enter. Pronto, ela já ficou numa tonalização um pouco melhor para publicar essa foto. Eu não aconselho publicar uma foto com tanta área livre assim em cima, então o que eu faria aqui é escrever alguma coisa aqui em cima, botar um... Quer fazer um ensaio? Mande sua mensagem, clique abaixo. Se você tem mais de 10 mil seguidores, bota um rola para cima, que agora não funciona mais. Põe o seu link para o WhatsApp ali embaixo, para não ficar algo com essa área que eu chamo de área morta na foto, que é a parte de cima e a parte de baixo sem informação nenhuma. Mas, Ctrl Shift Alt W para exportar, largura 1080, e automaticamente ela vai colocar os 1920, que é o do Instagram para os stories. Salvo isso, mando para os meus stories, vai estar no tamanho certinho de caber na tela, sem perder qualidade e sem fazer com que o Instagram bagunce a minha foto. Certo? Alguma dúvida ainda de como publicar aí, como fazer o corte da sua foto? Pode mandar aí nos comentários, que eu vou ter prazer de entrar lá pessoalmente, te responder e quem sabe você até induz um tema para que nós falemos aqui na próxima semana aqui no Por Trás da Lente.